Quando a fumaça passar, não é só o cheiro de queimado que vai te incomodar. Salve pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do Protocolo Entre Linhas. E nesse episódio eu conversei com o Gabi Leão, que é escritor, né, e desenvolvedor de jogos. Ele tem uma paixão especial por narrativas sombrias e de mistério. Escreveu suspenses A Mulher no Lago e Kame, e também tem vários contos publicados aí nas antologias de terror. Além disso tudo, ele trabalha com desenvolvimento de jogos eletrônicos e, claro, acredita que os livros e os jogos são um ambiente único para contar a história. Então, nesse bate-papo, a gente conversou sobre processo criativo, sobre referências, sobre, né, o mundo dos jogos e como construir a narrativa, e também, logicamente, esse paralelo de escrita com jogos. Então, foi um bate-papo bem legal, porque pudemos aprofundar, né, nas intenções aí do autor e também no enredo de suas obras. Conversamos sobre a Bienal e, bom, vou deixar o resto para você conferir aí. Agora, se ajeite aí, põe os seus óculos de segurança e eu duvido que você saia do mesmo jeito que você entrou. Aposto que quando tudo terminar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Os homens não percebem o perigo de nos colocar como bruxas. Agora aguentem a revolta. Um dia nos queimaram, agora queimem. É com essa citação que eu dou boas-vindas a Gabi Leão, autor, desenvolvedor de jogos, escritor e agora, né, fique à vontade, é melhor você mesmo se apresentar. Seja muito bem-vindo ao nosso protocolo Entre Linhas. Hello. É, bom, apresentação é isso, né? Autor de suspense, basicamente. Escrevo de tudo um pouco, gosto de variar. Não consigo me prender muito bem a um gênero, então já fui para fantasia, já fui para horror, já fui para ficção científica, mas muito em conto. E romances acabam sendo o romance policial e o suspense. Eu trabalho com desenvolvimento de jogos também. Além de trabalhar com escrita, eu, no fundo, sou uma pessoa que gosta de contar histórias. Isso. Então, bem-vindo aí ao nosso ambiente, ao nosso laboratório. Espero que goste aí do nosso bate-papo. E como bom mineiro, eu gosto dessa ideia aí de contar causo, né? Então, eu vou começar a pergunta por aí. O que te atraiu nessa ideia de poder contar histórias? O que que me atraiu na ideia de contar histórias? Isso. Cara, eu não sei, assim, eu acho que é uma coisa que eu tenho desde muito criança. É, não, acho que não acho que eu era uma criança que ficava inventando causas, não. Mas assim, eu sempre gostei muito de história, né? Sempre gostei muito de escutar história, sempre gostei muito de livros, sempre gostei muito de narrativas, assim. Então, eu acho que essa coisa do, pô, quero fazer o meu, veio muito desde criança, né? E eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa que gosta de contar histórias, porque eu vejo que tem muitas maneiras diferentes de fazer isso e todas elas me chamam um pouquinho, sabe? Seja a partir da ambientação num joguinho e fazer de forma bem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, seja num livro, né, te dando diretamente todas as coisinhas, seja por desenho, seja um quadrinho, seja por uma música, tudo que conta ali um fio, uma coisa, me pega. E você começou pelos livros ou pelos jogos? Eu comecei por livro, eu comecei por livro. Até foi uma volta até chegar aos jogos, assim, porque eu já escrevia desde colégio, fiz faculdade de Direito. Direito, escrita, bem próximo um do outro. Próximo, próximo. E aí eu já escrevia, quando eu me formei no Direito foi meio tipo assim, putz, não sei se vai rolar trabalhar com isso não. Aí meus pais também foram uma ótima ajuda na época, ficaram assim, né, pô, então, não vai funcionar, né, vamos aqui, vamos descobrir alguma coisa. Que eu já gostava de escrever, aí minha mãe ficou tipo, vamos tentar roteiro, porque eu acho que tem espaço. Aí eu fui de escrita, roteiro para jogos, para na verdade gostar de trabalhar com game design. Aí foi
a transição, assim. Quando o assunto é jogos, eu sou um pouco suspeito para falar, né? Que eu gosto bastante, eu também já trabalhei com esporte eletrônico, eu gosto muito dessa área. E uma das coisas que eu mais defendia, né, na infância, na adolescência, é que, assim, qual que é a diferença da pessoa estar assistindo um filme e jogando um jogo? Né? Tudo tem ali o papel, uma narrativa, claro que a gente está falando com jogos narrativos, não jogos competitivos ou multiplayer, digamos assim. Então, a gente sempre vai estar contando essa história, né? E como você está nas duas áreas, né? Qual que é a interação que você vê, a interseção em comum desses dois mundos, da narrativa de um livro e da narrativa de um jogo? O que eu acho muito maneiro da narrativa do jogo é a parte da imersão, né? Porque, tipo, é, você tem uma ajudinha ali, que é muito fácil de perceber em algumas histórias que o jogador está controlando aquilo. Então, é, você já tem um pontapé de entrada inicial para botar a pessoa imersa numa história, né? Ela olha ao redor para ver o contexto. Então, tem um potencial de narrar por detalhes ou de um potencial de te colocar na história, de deixar muito impactante, né? Assim, é, a coisa da imersão acaba sempre voltando para Last of Us quando conversa dessas coisas, porque é um. Primeiro, assim, a narrativa é uma coisa incrível e o lance de você ser cúmplice daquilo ali, né? E o jogo é um espaço muito bom para você pegar um personagem, um protagonista que não é um cara muito bom, ele é eticamente, moralmente cinza pra caramba, faz um bando de coisa que você fica tipo assim. Só que você tá ali com ele, falando, vamos matar sim, porque você tá imerso no contexto dele, na cabeça dele, você vira cúmplice mais fácil, né? E, tipo, óbvio que tem todo o mérito do jogo, mas o ambiente é propício a isso, né? E a coisa do você olhar para aquele cantinho e aí tem uma parada rabiscada na parede, você interagir com um objeto e aí toca uma musiquinha, assim, esse tipo de detalhe, né, cria uma coisa muito forte, eu acho. E aí são oportunidades de narrar de um jeito muito impactante, né, que eu acho que afeta a gente muito, assim. Aproveitar esses espaços no jogo é muito bom. Sim, é legal pensar nesses elementos, né? Porque eles prendem. Então, às vezes você está jogando, você está em outro local, você lembra daquela música, você lembra da história. É bem interessante pensar na narrativa dessa forma, assim como os elementos de passar de fase, evoluir, ver o personagem, ver as coisas acontecendo. Mas falando do seu livro aqui, né? Bom, eu tenho que começar dizendo que várias das pessoas que eu conversei aqui escrevem a narrativa de terror, né? Até porque é o gênero que eu mais gosto. Eu confesso que é difícil eu sair do gênero para ler outras coisas. Faço, mas eu demoro para chegar até o fim. Vou enrolando, vou pulando. Mas o seu livro foi diferente. Não é aquele livro que eu peguei, fui enrolando e larguei. Eu comecei e fui vendo, fui lendo até o fim, né? E como que foi esse processo para conseguir traduzir isso tudo que a gente falou de jogo, né? Pegar esses vários elementos, administrar esses vários elementos e criar essa narrativa, transpor isso para o livro. Porque, aliás, como eu já disse, o seu livro conseguiu fazer isso de uma maneira muito fácil e muito boa. Ah, porra, que bom! Eu fico feliz, mas é, é uma coisa da estruturação, né? Eu acho que até depois da edição, esse livro teve um processo de edição muito legal com a Cláudia Lemes, que foi, tipo assim, maravilhoso. É, e esse ritmo dele, essa velocidade dele, eu acho que a gente conseguiu refinar muito na edição, né? Essa, a coisa do engatilhar, né? Do gancho entre um capítulo e outro, e de conseguir deixar ele ágil, tirar realmente tudo que não era necessário. E, e te dando cada vez um pouquinho de coisa para, né, despertar essa curiosidade. Mas eu acho que algo que talvez tenha ajudado, assim, é que eu ajudou e atrapalhou. Eu escrevi toda a parte narrada em primeira pessoa meio separada, né? Eu escrevi aquela história meio separada e aí eu espalhei pelo livro. E aí depois eu ainda adicionei os comentários mais direto na história, né? Então eu acho que tem que
são trechos que as pessoas costumam gostar bastante, né? Então, assim, essa coisa, você quer chegar nesse próximo, assim. Então, a ligação entre essas partes diferentes, acho que ajuda nesse ritmo para querer ir adiante, voltar para aquilo ali. Outro fator que eu senti que me prendeu bastante foi essa diferença de ponto de vista. E a gente vê a mesma cena, digamos assim, mas você vê pessoas diferentes contando aquela história. E aí a gente consegue invadir a mente deles, chegando, né, muitas vezes até concordar demais com o vilão ali da história e ficar se questionando, peraí, por que eu tô concordando com isso? Como que é esse processo de viver três mentes ali, três histórias ao mesmo tempo? É, cara, interessante, né? Eu acho que eu tive algumas influências muito específicas, assim, nessa época que eu tava escrevendo Kame. E aí me pegou essa ideia de narrar a coisa por mais de um lado, né? Também, tipo, pensando com lidar com uma história, eu acho que também tem isso, né? Eu tive umas influências, tipo assim, a Lucy Foley, que tem a coisa do tempo, de, né, linhas, linhas de tempo, é um autor que eu sempre falo, quando eu falo do Kame, que é o Mons Kalentov, que é um sueco, por causa da coisa da narrativa de fora, né? A em primeira pessoa e tal. Mas eu acho que o que me levou a querer fazer esses lados foi a questão da violência doméstica. Porque eu falei, bom, eu quero tanto mostrar como uma mulher tida como uma mulher forte, independente, né, não pode se submeter a isso, porque pode. E eu queria mostrar como que o abusador se justifica, né? Porque, tipo, não é todo abusador que anda por aí 100% sabendo que eu sou um abusador. Não é assim que é o mundo, né? Então eu fiquei, tipo, eu tenho que entrar muito na cabeça dessas pessoas para explicar, né? Para fazer eles serem verossímeis e críveis. E aí foi uma coisa que tendeu a querer mostrar a mesma coisa dos lados opostos, né? Para tornar todo mundo ali verossímil. Sim, sim. E além desse background de direito, que obviamente te deu um pouco, acredito, de acesso a esses processos legais, como isso funciona, mas como foi o teu processo de pesquisa, né? Você chegou a entrar em contato com vítimas ou casos? Como que foi isso, essa construção? Eu não tive um processo de pesquisa muito grande, assim. Eu acho que na hora que eu parei para escrever o Came, eu já tinha muita informação, né? É, eu, eu trabalhava com direito, eu estagiei com direito penal, com criminal. Eu não lidava muito com, não tinha muitos casos de violência doméstica, nada muito nesse lado, assim. Eu trabalhava com crimes muito mais, é, menos violência física, assim, outros tipos de coisa, né? Mais patrimonial, coisa assim. Mas eu tinha uma vivência de delegacia forte, né? Meu trabalho de estágio era ir na delegacia, perguntar como é que estava andando aquele inquérito, trocar uma ideia com o investigador e atualizar os advogados, assim. Então, tinha essa vivência ali. Eu via algumas coisas e tal, e bem ou mal, né? Estudando direito penal na faculdade, já é, escuta, já presencia bastante coisa. Eu acho que talvez na questão do assunto, é, eu tive outros artigos e estudos na faculdade que me ajudaram, assim, a ter mais sensibilidade para tratar do tema, né, da violência doméstica. Tipo, eu fiz uma monografia que falava de mulheres presas, então eu já estava me inteirando, assim, é, de algumas violências, né, e acabei que na hora que eu sentei para escrever, óbvio, algumas coisas eu ficava, não, tá, quero ter uma noção melhor disso aqui, uma noção melhor disso aqui, mas meio que já estava muito fresco, né? Talvez era até um assunto que eu queria falar sobre por já ter tanta coisa ali. É legal e é bom ver você comentar isso, porque é um tema bem relevante, infelizmente, né? Tá aí na nossa realidade, mas também é um tema muito polarizado, porque tem aqueles que defendem tudo, tem aqueles que são contra, tem aqueles isso. Então, por um lado, a gente tem aqueles que defendem, né? E aí fica aquela luta entre o feminista, essa coisa disso, essa coisa daquilo, o pobre coitado do outro lado. E até para ser psicólogo, né, já ter ouvido vários casos desse tipo, de ação como a gíria, etc.,
eu senti que nesse livro você conseguiu fazer sem aquele clichê de ter que sempre ser a mesma vítima, sempre coitado, aquela ideia, né? Você consegue aqui mostrar realmente os dois lados. E como às vezes a gente pensa até, né, conversando com fulano, com os amigos, você fica, cara, peraí, eu fulano age assim, ciclano age desse jeito, né? E aí eu comecei, né? Peraí, deixa eu fazer uma lista aqui e começar a ver. Mas você já teve relatos desse tipo, né? De quando você lançou o livro, de alguém chegar e falar: Nossa, eu já vi o fulano desse jeito. Nossa, eu não pensava nessa maneira. Já teve isso de você conhecer, né, a pessoa em situação similar? Né? Bom, como que é para você, né, como autor, receber esse tipo de feedback, se é que ele já aconteceu? Eu já ouvi muitas pessoas falando, tipo assim, cara, se para pra pensar, eu conheço muita gente assim, né? É, eu não lembro de ninguém falando um relato muito específico, tipo assim, não, isso aqui não sei quem fez, e eu fiquei, tipo, em choque quando eu me liguei e tal, mas é uma coisa que eu escuto muito, as pessoas falando, tipo assim, putz, eu conheço pessoas assim, né? Eu acho que esse lance de eu ter buscado muito uma verossimilhança nesses personagens dão essa sensação de, tipo assim, cara, esse maluco é familiar. Ele, infelizmente, é familiar. E é interessante, porque às vezes a gente se depara com casos e nunca sabe direito o que fazer. E às vezes a ficção dá essa luz, dá esse espelho, né? Agora a gente pode reconhecer esse tipo de pessoa. E será que a gente vai começar a fazer algo quando acontecer esse tipo de abuso? Vai começar, enfim, isolar as pessoas, né? E para você, como é, como autor do livro, né? Como que é receber esse relato? É isso que você pensou? É, tipo, eu acho que tá aí. É, que é uma das coisas, um dos motivos pelo qual eu gosto muito de escrever histórias, um dos motivos eu gosto de escrever livro, é que eu gosto de escrever um policial, uma coisa que é para entretenimento, que é pra gente sentar no sofá e se distrair, mas que vai. Eu gosto de usar a história para dizer alguma coisa, né? Então, assim, com certeza isso foi um dos meus objetivos com o Cambridge, tipo assim, falar de um assunto importante, que eu acredito muito que a gente pode falar de assuntos importantes em livro de entretenimento para você sentar no sofá na terça-feira de noite e se distrair, e ainda assim ele te trazer algo relevante, né? Então, tem um objetivo aí de, né, chamar a atenção para esses problemas, de jogar uma luz situações que podem estar camufladas. Então, assim, sinceramente, se algum dia ajudar alguém, eu vou ficar muito feliz, né? Bom, eu espero que ajude bastante, né? Tanto pelo entretenimento, mas também pela própria informação, né? Eu até, quando eu fiz a resenha do livro, eu falei que para mim a função do horror é essa, de você jogar luz em um problema que está todo mundo ignorando, de uma forma cômica ou de uma forma assustadora. Então a gente vai usar, né, através desse monstro para refletir. E eu senti que você fez muito isso com esse livro, apesar de ser de suspense, você traz essa questão do romance policial, e outro elemento que eu achei bem interessante é aquilo que você falava no jogo. Eu não sei se foi de propósito, mas eu senti que teve esse engajamento, né? Apesar da gente estar nessa posição passiva de ler, ao mesmo tempo, enquanto a leitura avança, você fica transitando entre os personagens, você fica ativo. Tipo, pô, o que eu faria nessa situação? Se isso acontecesse com um amigo meu, se isso acontecesse com fulano, o que eu faria aqui? Né? Isso foi uma construção intencional? Era isso a sua intenção ou eu viajei aqui? Ah, eu acho que eu quis fazer vocês de cúmplice tanto quanto quiseram no Last of Us, com certeza. É isso, com certeza, assim. O tanto que foi consciente da minha cabeça enquanto eu estava escrevendo, assim, mas, tipo, esse formato certamente estava lá. Eu ficava assim, olha só, vamos fazer isso aqui. Que tem uma coisa, né, que eu repito bastante, mas essa história também começou com, tá, o que que faz valer a pena matar alguém? Então, para esse personagem, valia a pena matar alguém. E eu queria também explicar por que que valia a pena matar essa pessoa. Então, né, você vai alinhando aí esse pensamento, você acaba concordando um pouquinho. Pois é, a gente vai pensando, né, até que ponto, até quando eu vou passar pano? E qual é o meu próprio limite, né? Eu acho que tem essa pergunta aí no meio. O quanto que vocês vão passar pano, eu adoro. Sério, eu me divirto muito com o pessoal lendo. E
falando das passadas de pano brabas, assim. Tem um fã-clube de ódio ao Vitor, que eu me divirto, e as passadas de pano todas me divertem também. Então chegou ao ponto de ter o fã-clube ali, né? Seja de ódio ou a galerinha com pano na mão aí pelos personagens do livro. O pessoal se apaixona legal pela. Não, se apaixona, não apaixonar no sentido, mas o pessoal gosta muito do personagem que narra ali em primeira pessoa. E odeia muito o Vitor. Pois é, eu espero que isso seja quase unânime aí, que mude alguma coisa, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção, acho que foi uma frase que durante o livro foi aquela questão das formas, né, que a gente tem para silenciar a voz de todos que querem combater, mas principalmente da mulher e da vítima ali, que é essa ideia de transformá-las em bruxa. Né? De onde que você tirou isso? Como que você chegou, né? Acho que é essa mesma frase, não é? É, cara, pois é, né? E eu acho que talvez seja uma resposta até um pouco triste, que ela é uma coisa que estava sempre ali, né? Porque é uma vivência muito forte, muitos relatos de chegar na delegacia e ninguém escutar, você falar, levantar uma coisa e ninguém escutar, né? E eu sempre essa imagética da bruxa, como na verdade era só uma mulher que falava, que detinha conhecimento, né, e que ameaçava o homem por causa disso, né, porque dava liberdade para as mulheres ao redor dela, dava ensinamento, dava. É, sempre foi uma imagem que me pegou muito, né? Então, tipo, essa violência extrema de você queimar uma mulher porque ela oferece liberdade às outras. Eu acho que um sentimento que teve muito sempre ali, né? Vendo, vai juntando pouquinho em pouquinho, devagarzinho, de ver esse constante silenciamento, esse constante não escutar, esse constante virar a cara. Muitas histórias, né? E aí só saiu. Pois é, e eu achei bem legal essa subversão, porque geralmente quando a gente fala de bruxa, a gente já pensa logo naquela pessoa má, né? A pessoa vingativa, a pessoa que quer tomar algo que não é dela. Talvez já pense logo na Branca de Neve, né? Quem é a pessoa mais bonita do que eu, e aí a gente tem uma inveja e tal. E eu senti aqui uma inversão. Não é a bruxa malvada, a bruxa aqui ela é protetora, ela é revolta, ela é ferramenta de enfrentamento. Teve alguma inspiração específica nesse processo criativo para chegar nessa ideia? Eu acho que também é uma coleção de referências, assim, né? Primeiro esse revisitar histórico, né? Toda queima às bruxas, né? De você, tipo, colocar, tipo, tá tendo aqui como bruxa essa mulher porque ela ensinava as outras a não engravidar ou a abortar uma criança que não queria ter, né? Eu acho que se bobear até. Eu acho que durante a leitura desse livro eu descobri o que que significava o termo. A leitura não, a escrita de quem eu descobri o que que significava o termo água aquatofana, né? Que é a coisa lá do veneno para matar o marido, assim, o se proteger de um marido abusivo, né? E aí essa ideia, né, dos segredos entre as mulheres para se protegerem, que ficam tidos como bruxaria quando você quer repartir essa informação, né? Fica por aí. E isso me lembrou alguns livros antigos, né, que conta aquela parte histórica da escravidão, falava até das próprias comidas deixadas na encruzilhada, ou que eles criavam a superstição dos feitiços, né, do que na verdade nada mais era do que misturar algumas plantas que eles conheciam, mas eles colocavam aquela mística, né, para também afastar a pessoa, dizer assim, pô, não somos tão indefesos assim, né? Então, pelo que eu entendi, é uma linha parecida, assim, de construção, é isso? É, sim, dá para fazer uns paralelos aí. E é legal, assim, juntar toda essa parte de inspiração, mas eu queria saber, né, se me permite perguntar, qual é essa parte técnica, né? Porque você tem que juntar todas essas referências, as explicações, mas tem que colocar isso de uma maneira simples, porque eu não sei quem está lendo,
né? Pode ser uma pessoa com, sei lá, muitos anos de estudo, mestrado, experiência em leitura, ou pode ser alguém que viu o primeiro livro ali na frente, pegou e já foi de cara. Então, para você, como é administrar esse processo, é pensar nesse leitor? É por isso que eu gosto muito de escrever pensando que eu estou fazendo um livro de entretenimento, né? Que eu estou escrevendo a história para você ler no sábado à tarde. E camadas. Eu gosto muito de ler livro de criança, também. E alguns livros de criança eu acho muito legal exatamente porque é uma história pensada para uma criança, mas que quando você lê com a cabeça de adulto e você para olhar um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, você vê todas as camadas e a profundidade do que aquilo está querendo te dizer. Que a criança absorve assim, né? Tipo, e o adulto pode. Então, eu gosto de escrever com essas camadas, né? Tipo, vai ter a camada inicial, que é o filme de ação, entre aspas, né? Tipo, você tá vendo filme de ação na TV, olhando seu celular, mas chega ali, pum, legal, cenas maneiras, cores bonitas, não sei o que, e ele te diverte. Então, a história que vai ter um ritmo legal, que vai ter cenas impactantes e que vai, né, te entreter. Mas aí vai juntando as outras referências em, né, partes, assim. Então, vai ter uma discussão um pouquinho mais interessante para quem quer parar para pensar nas consequências das coisas que estão sendo ali mostradas. Ou vão ter referenciazinhas aqui e ali que pouca gente vai pegar, ou, assim, talvez muita gente vai pegar, mas não muita gente vai pegar, e que tudo bem, porque aquilo ali aumenta, mas se a pessoa não pegar, também não tem problema, né? Então, eu acho que eu tenho uma preocupação nisso, em fazer com que tenha uma primeira camada do livro que ele é muito fácil de digerir, e muito simples. É uma história para te divertir. E aí o resto a gente vai juntando para te fazer pensar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Se você quiser, tiver vontade, estiver aberto a isso. E para você, qual que é esse ponto de ruptura? Que as pessoas vão lendo, até que chega um momento e ela fala: opa, peraí, alguma coisa mudou. É, bom, eu acho que no que me faz de ver esses momentos assim, quando a coisa dos personagens ficarem muito reconhecíveis, né, muito familiares, ou esse momento que você se vê concordando com o narrador, que aí eu acho que são momentos que fazem as pessoas pararem para, tipo, eita, calma, pera, deixa eu parar aqui para raciocinar alguma coisa, né? É, acho que por aí. Tô até pensando assim, tipo, porque acho que depois eu posso até falar um pouquinho mais do Mulher no Lago, né? Que vem aí, já foi, mas que vem aí de novo. É, eu acho que ele é um livro até mais simples em relação a isso, mas eu fui, nessa releitura, eu fiquei pensando assim, tipo, cara, eu quero te dar dicas do que esses personagens estão passando. Então eu não entrei muito na cabeça dos personagens, mas fiquei dando dicas de como que eles realmente estão se sentindo, né? Então, aí eu acho que é um pouco isso também, de você ler uma cena e virar e falar, ó, pera, tem essa reação aqui. O que que isso pode querer dizer, né? E aí você constrói uma parte da história da sua cabeça, que faz parte também, e que é legal. Então você vai meio que brincando assim, né, com a percepção, ou seja, como a pessoa reage àquilo que ela leu. E aí, de repente, você joga outro ponto de vista que vai fazer com que eles se choquem, digamos assim. E eu gosto da ideia de que algumas coisas é o leitor que vai construir mesmo. Eu dei aqui uma dica e aí você constrói o resto, e se você, que você construiu é diferente daquele outro ali, tá todo mundo certo. Tá tudo bem. E no mundo da escrita, né, tem aquela velha história, quando a gente vai pesquisando sobre o processo de escrita, tem aquela velha história de arquiteto ou jardineiro. Você se considera qual dos dois aí nesse meio? Ah, sim. Cara, então, eu sou 100% do lado jardineiro e vou botar até a coisa, é jardineiro de mato, porque quando eu tento me organizar, eu me atrapalho. Então, eu já tentei, assim, tipo, fazer.
planilha encaixando as ceninhas, não, vai ser isso, 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 e depois vai ter essa cena, essa cena, essa cena. E aí eu escrevo coisa demais que não precisa, me perco. Então eu sou, tipo, muito jardineiro assim. Eu quero escrever essa cena. Pum. Aí essa daqui, pum. E tem esse negócio que eu escrevi lá atrás de outra coisa, combina. E aí vai juntando os pedaços e depois vai capinando. Tem até tem o exemplo do que eu escrevi muitas coisas separadas, que depois eu fui juntando. É, e aí vai capinando e pulindo e ali cortando os excessos, mas eu sou bem assim. É, e depois eu organizo as coisas, mas vai a bagunça. Que é no dia a dia, assim, você se força a ter ideias, ou vem a ideia e aí você precisa anotar e depois, né, você decide como que você vai usar e como você vai lapidar essa cena, seria assim? É, pois é. E aí, quando eu tô no meio de manuscrito, assim, é engraçado, porque ele é cheio de buracos, é cheio de, tipo, eu normalmente escrevo o final das coisas antes, né? Tipo, o livro de suspense é muito importante você já ter o final na sua cabeça quando você vai escrever o resto, até para dar aquela coisa, né? Aquela dica aqui, aquela coisa ali. Então é sempre já tem o começo, aí um final, aí algumas coisas no meio, e aí tem que fazer essa transição entre as coisas aqui e ali, fica uma bagunça, no final dá certo. Bastante certo, né, diga-se de passagem, mas já aconteceu, assim, de você tá ali escrevendo tal, e aí você tem uma ideia e de repente você fala, não, peraí, eu quero mudar esse final, porque esse final aqui tá mais legal. Já, já tive que mudar bastante de. Exatamente, porque, tipo assim, caraca, putz, e se eu fizesse o final assim, na verdade? Aí vai lá, para todas as outras coisas que eu já escrevi para mudar, porque senão vai perder, não vai mais fazer sentido com o outro final que eu quis escrever. Já fiz isso. E aí você precisa voltar alterando as pistas ou não? Já precisei voltar alterando pista. Que, de novo, né? Se eu fosse uma pessoa que escreve mais no estilo arquiteto, talvez eu não precisasse fazer assim, mas eu não consigo. Eu vou muito no intuitivo ali de montar as coisas. Aí acontece, aí você precisa reler muitas vezes para ajustar esses detalhezinhos. Botar uma pista a mais aqui, outra ali. É, então, ó, vou falar do Mulher no Lago agora, então. E ai, esse manuscrito, as primeiras versões, era bem bagunça, assim. E eu lembro de mandar para um amigo ler e ele falou: Nossa, mas tá muito óbvio isso aí. Eu mudei alguma coisa mais pro final da primeira versão do manuscrito, e aí tava tudo muito na cara, sabe? Tipo, é um livro de mistério que você sabe tudo desde o começo. Eu fiquei, mas por quê? Eu não escrevi essa cena? Não. Que é essa cena? Era pra te confundir. Não existe essa cena. Então, é, é um exemplo interessante desse processo, assim, de querer mudar muito. E é legal, né? Pelo menos para mim, ver esses bastidores, porque a gente pega a versão pronta, a gente pega essa versão final, né? Depois que ela já passou por edição, revisão e tudo mais, tá só pronta ali pra gente ler. E muita gente que tá começando a escrever acha que o processo de escrita é isso. Você vai sentar, um belo dia vai vir a inspiração, você escreve, pronto, tá ali o livro, é só lançar. E é legal ver você, né, relatando isso que não, que a gente tem que ler esse livro, reler, tem todo um processo ali que envolve várias inspirações, revisão e etc. E até aproveitando esse gancho para a gente passar ali para a Mulher no Lago, né? Qual foi a inspiração, a trama, o que, que a gente pode esperar desse livro aí? Então, esse livro eu publiquei, na verdade, ele já em 2017, bem no comecinho de 2017. Mas eu já tinha escrito ele um tempo antes, então, assim, bastante tempo. É, e agora ele passou por um processo de edição meio mais ou menos, né, e tal, e as pessoas ainda gostam dessa história. Achei que valia a pena retrazer com a VEC, de fato, trabalhando na edição da história, e aí, por isso, vamos relançar, né? Mas ele tem uma inspiração muito clara que o nome também é, tem esse motivo, que tem um livro do Raymond Chandler que se chama Dama no Lago, né? E um tio meu sugeriu de eu ler Raymond Chandler, porque eu sempre gostei muito de Agatha Christie, sempre gostei muito de Sherlock Holmes, todas essas coisas. E aí o livro falou, pô, Raymond Chandler você vai gostar.
acho que ele estava lendo na época, não sei, e ele recomendou. E eu falei, beleza. Aí eu comprei Uma Dama no Lago e demorei horrores para ler. Mas eu achei esse título muito romântico. É, e tem, sei lá, eu consigo ver, por exemplo, na Agatha Christie, como tem essa coisa de um mistério meio romântico, né? Não porque tem romance, mas pela forma de narrar mesmo, assim, tipo, a forma de ver toda aquela história. Então, esse título me levou para um lado, assim, super. Uma narrativa meio melancólica ali, a coisa de serra, nuvens, lago, água, né? E eu fui. O tempo entre eu comprar e ler, foi vindo uma história na minha cabeça. Aí quando eu li era completamente diferente. Era um livro noir, ele não tem nada de romântico, ele é com outra pegada. Aí eu fiquei, gente, quero escrever a minha versão, então, que estava na minha cabeça, né? E nessa época, a influência de Agatha Christie era muito forte. Muito forte. É, eu continuo lendo, eu releio Agatha Christie constantemente, assim, eu continuo lendo bastante, mas hoje em dia as minhas maiores influências no quesito escrita de suspense são outras, mas eu continuo gostando muito. E naquela época, Agatha Christie foi uma influência, assim, muito forte, a coisa do querer colocar um crime, é, meio limitar a quantidade de suspeitos para você ter que ler sentindo que você realmente pode descobrir assim, pô, mas são essas as pessoas envolvidas na história e tal. É, então eu sei que teve essa influência. Tentando lembrar das influências de anos e anos atrás, né? Assim, um pouco mais difícil. É, mas com certeza muitas misturas, até porque no fim não é uma história com uma vibe tão Agatha Christie. Então tem a inspiração, mas também tem a sua personalidade, né? O livro do seu jeito, como você quer entregar. Ficou mais melancólico do que o romântico dela, certamente. E algum motivo para essa melancolia? Isso foi. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de passar, eu não sei. É, eu acho que eu gosto de leituras melancólicas, então eu gosto de escritas melancólicas. Eu fui notando, assim, na verdade, até foi uma amiga minha autora, Júlia do Passo Ramalho, que botou essa palavra pra mim um dia. Ela ficou tipo, cara, reconheci a sua melancolia nesse conto. E eu fiquei tipo, caraca, eu realmente tenho uma tendência à melancolia nas coisas, assim. Aí indo lá atrás, vendo, tipo assim, gente, já tinha uma forte desde ali, assim. Eu acho que eu gostei dessa palavra, porque eu acho que ela reúne você tá falando de uma coisa que tem um lado ruim, mas que tem um lado romântico junto, assim. Eu acho que é uma palavra que tem essa mistura de, tipo, tô narrando, é, e muitas vezes eu narro coisas relacionadas a passado também, então acho que narrando essa coisa que traz um sentimento esquisito e meio assim, mas que também você consegue enxergar algo bonito transitando ali. Acho que por isso que eu gosto dessa palavra. Interessante. Então seria algo assim, né? Você passou por algo que não é necessariamente bom, mas você consegue enxergar algo bonito, tem uma beleza ali. Seria essa a sua definição de melancolia? O que eu associo a essa palavra, eu não sei se está muito certo, mas assim, é um pouco a sensação que eu tenho, sabe? Tipo, Não, fica tranquilo, pode definir à vontade, afinal você tem a licença poética aí. é, vamos na minha licença poética, então, dizer assim, que é assim que eu vejo, me misturo. Aí, eu não sei, eu consigo ver o lado bonito do melancólico, acho que é isso mesmo. E o que que você sente que isso transpõe, né? Tanto para quem está lendo ou até mesmo para os seus personagens, né? Eles terem essa característica, eles transmitirem essa melancolia. Eu acho que sim. É, cara, eu tô tentando lembrar quem que me disse uma vez, eu não vou conseguir lembrar também. Você vê como eu me divirto muito com a reação das pessoas lendo os livros, né? Eu fico muito feliz. Mas já me falaram que, porque eu tenho muita influência de autores suecos hoje em dia, os escandinavos no geral de suspense, né? Eles são muito fortes, acho que muita gente lê.
Mas a questão do Kane ser um livro que se passa no Rio de Janeiro, no calor. Eu falo do calor, eu falo da umidade, não sei o quê, e ainda assim ele passa aquela sensação acinzentada de histórias é, escandinavas, assim. É, um pouco essa sensação, e eu fiquei, tipo, eu acho que é tipo isso que eu quis transmitir, sabe? Então eu acho que passa. Legal. Gosto de pensar que passa. E é esse o livro que vai estar na Bienal. A Mulher no Lago, o livro que vai estar na Bienal agora. Isso. É. Legal, então ele vai estar na Bienal. É a tua primeira Bienal? E se não, qual que é? Como que é essa experiência aí? Não é a minha primeira Bienal. Eu é, já participei da Bienal aqui no Rio, né? Que eu dividi um stand pequenininho. A gente teve agora, qual que foi o ano que foi isso? É, mas sem ser essa anterior, a outra Bienal aqui no Rio, eu dividi um stand pequenininho com outras autoras, né? A maioria de suspense policial também. E e foi bem legal, eu fiquei lá os 10 dias da Bienal, assim, ficamos lá, fizemos uma movimentação. Então, essa foi a outra Bienal que eu participei de verdade, né? Eu sempre fui na Bienal, a minha avó me levava desde que eu era criancinha, assim, e eu continuei indo. E algumas vezes eu estava na Bienal e alguém de editor ou coisa assim tinha levado algum livro que tinha uma participação minha, de conto, coisa aqui e ali. Mas foi essa outra do Rio que eu, é, de fato, participei, assim. Eu fui na última de São Paulo, passei um fim de semana lá, encontrei um pessoal, mas eu não estava, tipo, na Bienal como autor expositor, né? Então, essa vai ser diferente, vai ser legal estar num espaço da AVEC lá, com os meus livros lá. Então, eu já tive uma experiência parecida, mas vai ser também intenso, vai ser legal. Você vai aí para Bienal, né? Se você leu o Game, vai ser muito boa. Se você não leu, tá esperando o quê? Vai ler logo e vai lá na Bienal, né? Para conhecer, né? O autor, para conhecer a Mulher do Lago, que a Bienal tá chegando, né? Mas então já se prepara aí para depois falar, ah, não estava pronto e etc. para procurar Gabi lá, tá? Então, vai estar lá para falar dos livros. Mas peraí, que às vezes bate o TDAH aqui, eu vou no assunto, volta, e deixa eu voltar nessa melancolia, né? Eu achei interessante essa experiência dessa construção da melancolia, porque na psicologia muitas vezes a gente fala que esse sentimento ele nasce do confronto com a finitude, né? E como que você encontra para traduzir esse sentimento, né, para coisas concretas dentro de um livro de suspense? Repete a pergunta que cortou um pouquinho, eu não consegui entender. Claro, eu disse que na psicologia, quando a gente fala, né, dessa melancolia, e na literatura, muitas vezes ela está ligada ali, ela vem da consciência que a pessoa tem na finitude. Quando ela se depara com isso, dá esse sentimento melancólico, vamos assim dizer. Como traduzir esse sentimento abstrato para um elemento concreto ali dentro de um livro de suspense? Pois é, né? É que isso, ele é abstrato. Aí eu acho que vem muito da ambientação, assim. Tudo bem que é, tem uma tendência hoje em dia a escrever de um jeito que você entra muito na cabeça dos personagens, né? Eu esqueci o termo correto daquela terceira pessoa que entra muito na cabeça dos personagens, mas tem um termo, né? Então, óbvio que você pode narrar um personagem sendo de um jeito muito melancólico e tal, não sei o quê, mas eu acho que eu faço muito mais isso pela, é, pela ambientação, e talvez até um pouco pela estrutura de frases, assim, a forma de construir o raciocínio das coisas ali, sabe? Eu acho que eu tento passar a emoção mais assim, tipo, talvez aí uma coisa de influência de pensar em jogo como pensar história, né? De tipo, de colocar um cenário, tentar fazer aquele cenário bater em você de um jeito específico. Eu acho que eu uso bastante ritmo, cadências, frases assim também para passar essas sensações, né? Então, são formas abstratas mesmo de passar esse sentimento
abstrato. E olha, tem um aspecto legal, interessante aqui, porque geralmente, pelo menos para mim, quando a gente fala em melancólico, não remete a um ritmo rápido, né, de troca constante. No próprio Kame, a gente vê essa mudança de ponto de vista, a gente vê ações, coisas acontecendo o tempo todo, sem aquela correria, né, parecendo o final de série, que tem que entregar tudo ali em 2 episódios e sai tentando amarrar. E tudo isso você vê, você fala dessa construção, a escolha de palavra, a frase que se repete, a escolha do cenário e como isso pode contribuir sem perder essa cadência rápida, né? Que eu acho que o ritmo tá muito associado a essa troca também, né? Então, tipo assim, você vai mergulhando de um cenário para o outro muito rápido e você vai caminhando rápido assim, mas tipo, quando você tá ali naquela gotinha, né? Ela te coloca num lugar. E aí a próxima te coloca num lugar similar, assim. E eu nem sei como perguntar isso aqui, mas pelo que você está me falando, isso ajuda também a compor aquela questão da moralidade cinzenta, né? Do qual é o teu limite, como a gente falou no próprio Kane. Mas se eu entendi direto, a Mulher do Lago também vai trazer um pouco desse sentimento de entretenimento, mas opa, tem uma questão da realidade aqui também. É. A Mulher no Lago, eu acho que eu coloquei personagens em situações meio absurdas e também vai ter um pouco de você ler as reações e ficar tipo assim, cara, como que essa pessoa tá fazendo isso, né? E é tudo muito mais do ponto de vista do protagonista, é, mas tem essas partes assim para você entender como que as pessoas ao redor dele fazem as maluquices. Tem pontos de vista de alguns personagens um pouquinho aqui e ali, né? Mas tentando trabalhar com essa. É, eu acho que eu acho que ajuda, sim. Eu acho que são mecanismos muito similares, né? É, dessa questão. Tipo assim, eu quero passar uma sensação. As coisas que eu uso para passar uma sensação também são as coisas que eu uso para passar uma perspectiva, né? Um ponto de vista em específico. Então, é, é chamar uma coisa de A em vez de chamar de B, sabe? Porque agora eu tô falando do ponto de vista da Nicole e não do Vitor. Uma coisa meio assim. Eu acho que são construções similares. Eu não sei se eu respondi diretamente a pergunta, mas mais ou menos por aí. Bom, para mim respondeu. Se o pessoal que está assistindo não entendeu, joga no comentário aí que depois a gente dá um jeito. Joga no comentário. E é legal a gente pensar nisso, né? E tem outra coisa aqui que me chamou a atenção, é que por gostar muito de jogos, né? Às vezes eu tenho a sensação que você descreve um livro como um design mesmo, né? Pensar nas mínimas coisas que estão ali. Lógico que são elementos diferentes, né? Você não pode pôr uma música no livro, cabe a pessoa dar o play lá na playlist dela e etc. Mas existem vários outros elementos, né, do ponto de vista literário aí que podem ser aproveitados dentro dessa construção, né? E eu achei isso muito bem, né, desenvolvido aqui tanto na conversa, mas quanto dentro dos teus livros. Bom, e bem ou mal você até mencionar que a pessoa está escutando música X ou Y, às vezes te põe num lugar, né? Então, você não está escutando a música, mas você sabe que aquela pessoa escuta a música gritada. E aí você meio que te joga ali em alguma coisa. Então, tem a brincadeira similar dos elementos aqui e ali. E você, né, para construir esse clima, assim, quando você entra nessa cena de tensão, você coloca uma música tensa, você entra num estado de alerta ou não? É mais tranquilo, você já tem a sua rotina, coloca a sua playlist mesmo e sai escrevendo. Eu não vario muito a música que eu estou escutando enquanto eu escrevo, não. É engraçado, depende mais da história do que do momento da história, né? Então eu posso estar escrevendo umas. Eu gosto muito de escrever com trilha sonora de jogo. Então eu posso estar escrevendo uma cena de ação,
mais intensa, mais violenta, mas eu tô escutando a musiquinha de Rito Village do Breath of the Wild, porque essa é a música que eu tô escutando enquanto eu tô escrevendo horas disso aqui, desse conto, desse, sei lá. Eu, às vezes, né, ponho playlists mais. Playlist não, às vezes eu pego vídeos no YouTube de 10 horas né, ambiência tal de não sei qual jogo. Às vezes eu pego uns mais felizinhos, uns mais tristes, mas essa é a minha limitação, assim. Eu não. É, e eu preciso escutar música sem voz, só instrumento. Mas por isso que eu gosto muito de trilha sonora de jogo. É isso, né? Mas eu acho que fica mais lá pra eu não escutar o que tá ao meu redor do que pra me colocar em um lugar, assim. Não tem muito a ver com a cena em si, mas com você, o que você está sentindo e o processo de escrever o livro. Eu provavelmente descrevi as cenas mais violentas de Kame escutando musiquinha de Breath of the Wild, né? E não cenas intensas, só tipo assim, as musiquinhas da cidade. E essa reescrita do Kame também, reescrita do Mulher no Lago, mesma playlistzinha ali no YouTube de trilha sonora de anime, só a musiquinha ali tristinha e foi isso. É legal saber disso, né? Ver você nesse momento, que às vezes tem um ritual, mas não precisa ser aquela coisa engessada de sempre ter que fazer a mesma coisa, de sempre ter que fazer os mesmos processos, senão você não consegue escrever, né? Você não trava tudo. E até aproveitando esse gancho, como que é lidar com essa tela branca, né? Sentar ali e se deparar com essa tela branca. Você se força a escrever todos os dias ou, né, como que é essa rotina de um escritor profissional? Escritor profissional, até eu me sinto chique assim com essa. É, então, eu não tenho essa coisa do escrever todo dia, nem que seja um pouquinho, escrever é, a, a rotina tão certinha, né? Eu tenho as histórias que eu quero escrever e eu vou preenchendo elas constantemente. Eu tô sempre pensando nas histórias que eu quero escrever. E às vezes o que eu fiz no dia é abrir o app de notas no celular e colocar 3 palavras, né? E eu fico revezando entre o app de notas do celular, de fato, o Word, Word, coisa no Miro, no computador, e escrever no papel mesmo. Eu gosto de escrever em caderno ainda, né? Então, eu não tenho essa rotina direta de sentar e escrever. Eu gosto muito de formar as cenas relativamente amarradas na minha cabeça, e aí eu sento e cuspo elas no papel. E eu acho que a coisa que eu mais repito, que é o padrão, assim, de que muitos autores falam, é a coisa do que é muito mais fácil você editar algo ruim do que colocar uma linha na tela branca, né? Na tal tela branca. Então, eu costumo sentar para colocar alguma coisa no papel quando eu tenho um mínimo de coisa no papel para colocar. E pode sair de qualquer jeito. Eu só, tipo, vou jogando. Tem essa tendência de novo a não sentir uma necessidade de seguir uma linha cronológica, né? Então, às vezes eu vou escrever um conto e eu escrevo um parágrafo aqui, um parágrafo lá, depois eu vou juntar, né? Então, esse eu tenho um processo meio bagunçado, porque ele vai se formando muito na minha cabeça. É, É muito bom ouvir isso, né? Poder ver isso na prática, porque assim, cada pessoa ela tem um processo. E eu brinco com meus atletas, né, que muitas vezes a principal barreira que a gente tem que passar é descobrir como a gente mesmo funciona. Que aí você abre o YouTube lá, vê um escritor, vê um atleta, pega uma dica, fulano tem que fazer escaleta e pronto. Aí você vai fazer a escaleta e não consegue escrever nada. Aí você pega o fulano que escreve 7 livros ao mesmo tempo e aí você não consegue juntar 3 frases ali. E enquanto você não consegue juntar 3 frases, você está tentando escrever 20 coisas ao mesmo tempo.
E pelo que eu vejo, dentro do que você chama de bagunça, né, você encontrou um conforto, mas também encontrou essa maneira de manejar, de administrar suas próprias ideias. E como é que é manter a disciplina dentro disso, né? De não sair jogando cada ideia para um lado e começar 20 coisas e depois ter que parar 20 coisas ali. Eu acho que começar 20 coisas, eu até nem consigo fazer isso direito, assim. A minha cabeça fica muito rodopiando uma mesma história que eu quero contar, quando, quando é um... Às vezes acontece com um conto também, às vezes tem um conto que eu quero escrever e que na hora que eu sento para escrever eu preciso de 2, 3 dias só para isso, mas eu fico uma semana com uma coisinha rodopiando na minha cabeça, que eu até nem consigo é, desmembrar muito, né? Tipo assim, a bagunça ela é organizada para uma história só. Então, eu vou toda ter uma dificuldade minha, que você precisa escrever um roteiro para alguma coisa de trabalho, e o livro que eu quero escrever para mim, para um trabalho com jogo, né? O livro que eu quero escrever para mim já fica em segundo plano, assim, e eu demoro um pouco para voltar ali. Então, eu acho que eu já corto ela na raiz, essa coisa. Óbvio que eu já comecei muita coisa que eu não terminei, né? É, Ah, mas às vezes por não encontrar uma solução para aquela história, ou achar que ela deixou de ser interessante, assim. Tem histórias que eu comecei e não terminei por um momento, e aí depois eu quero voltar. Mas eu fico muito numa mesma coisa, até eu ter pelo menos uma boa base dela, porque tem um momento que só falta sentar e escrever. Que é quando a história já está toda pronta, pelo menos em algum lugar, seja na minha cabeça, seja numa escaleta meio mal escrita que eu coloquei em algum canto, seja num arquivo lá que está dizendo, esse capítulo vai ser isso, esse capítulo vai ser isso, esse capítulo vai ser isso, e é o que falta completar. Então, chega uma hora que é só o trabalho mesmo de sentar e escrever. Mas até chegar lá, eu fico muito circundando aquilo ali. Aí que vai juntando, né? Tem todas as tantas referências. Entendi, então você tem essa organização aí mental, né? Esse mini roteiro. E por falar nisso, como que é essa diferença quando alguém te pede, né, para você montar a história de um jogo e etc. Ou quando você para e fala, não, eu quero escrever uma história, uma ideia que eu tive aqui uma história que veio aqui na minha cabeça e eu quero contar essa história de um jeito diferente. Como que é isso? Eu acho que é bem diferente. Tipo assim, quando eu tô partindo de uma outra coisa para fazer uma cena ou uma coisa assim, eu sempre consigo colocar o meu jeito de contar a coisa, mesmo que eu esteja contando uma história de outra pessoa, né? Então continua tendo esse mesmo gostosinho, né? Aqui, tipo assim, vamos, vira meu também, né? É, mas eu acho bem diferente, eu acho muito mais, eu fico menos nesse rodopio, sabe? Porque quando eu já tô no cenário formado, eu entendi aquele cenário, eu entendi o que querem que seja dito, e aí já entra muito mais no estágio de sentar e escrever, porque aí já está muito encaminhado, assim, eu já tenho, essas decisões já estão tomadas de o que a gente quer passar, qual é a sensação que quer que dá, né? Às vezes tipo, qual é o objetivo de uma cena, ou como é que a gente faz para passar dessa parte para essa, que aí precisa volta a ficar nessas coisas assim, mas eu acho que já corta um estágio, né, do que talvez seja o mais longo dentro da cabeça, que é o pensar em como que eu quero que ambientar a sensação que eu quero passar, o que eu quero realmente contar com aquilo ali. Então, meio que quando essa história não passa de você, você ainda assim consegue se divertir, né? Consegue pegar esse processo obsessivo de ficar com essa ideia até você conseguir escrever, colocar ela para fora. Também te acompanha nessa escrita por contrato, digamos assim. Também, também. E é interessante, porque do jeito que você me descreve, pode parecer bagunçado, mas eu não sei se você já viu esse conceito, né? Que me pareceu muito com design thinking, ou um visual thinking, né? Que você vai juntando os elementos ali como se fosse uma teia, mas o ponto central ele tá ali. É isso que você quer passar, é isso que você quer construir. Então depois você só vai recortando o que não cabe ali e montando a história que você quer. Não sei se é bem assim, se fez sentido assim para você.
faz sentido, assim. Eu não sei se tem tanta familiaridade com. Eu já escutei os termos, né? Não sei se tem tanta familiaridade com esse processo, mas fez sentido na minha cabeça juntar. Talvez seja um pouco assim o meu jeito de juntar as coisas. Então eu sempre brinco assim, né? Não pesquisa, não vai muito atrás, não, porque a pessoa fica, nossa, funciona assim, tá faltando esse elemento, tem uma explicação, e depois acaba atrapalhando o que tá funcionando. Nada. E é engraçado, você já falou aqui, né, sobre vários gêneros e etc. Mas você trabalha mais com livro de suspense e para os jogos, eles seguem essa mesma linha de suspense ou é mais variado? É, de tudo. Engraçado, jogo eu já fiz muito mais pro lado bem-humorado da coisa, né? Sempre umas histórias mais piadinha, mais tipo maluquice e tal. Em jogo eu já fui bem mais pra esse lado. Até um projeto assim meu que eu tava fazendo, que queria fazer uma coisa mais policial e tal. Eu não sei porque no jogo, apesar de eu gostar muito do um Last of Us, né? Eu fico tendendo aí pra uma coisa mais do humor, né? É, e por acaso tive muitos jogos que eu trabalhei, que fui fazer e tal, estavam muito associados ao humor, assim, é uma coisa meio nonsense até, tipo, é, de botar umas ceninhas loucas, esses bichinhos esquisitos fazendo maluquices. Já trabalhei muito com isso, e eu gosto de jogos bem-humorados, então até investigativo, assim, tem uns joguinhos de puzzle, de point and click, investigativo, e tudo indo mais pro lado do humor, assim, e me diverte. Então foi bem diferente. E podemos esperar alguns livros nessa pegada mais cômicas ou já tem um gênero, já tem um público fechado ali? Quais são esses próximos passos aí como autor? Cara, eu é, certamente escrevi alguns contos que vão para um lado mais cômico, até se bobear mais quando tem uma base de horror do que qualquer outro gênero, né? Tem uns contos pipocando por aqui e ali, mas eu de vez em quando gosto de fazer uma história mais engraçadinha, assim. Eu não sou um engraçaralho pra cadinho, assim, uma coisa meio. Eu gosto de fazer de vez em quando. É, o Mulher no Lago, a Jéssica, a Beck Leandro, ela falou de porque riu algumas vezes, assim. No relacionamento entre alguns personagens, assim, tal. Então, eu gosto de botar umas doses de humor. Eu acho que eu vou escrever mais histórias com a investigadora Maia Torres, num mesmo estilo, assim, mais ou menos. É, mas. E eu gosto de escrever um suspense mais nesse tradicional, assim mesmo, mas, como eu falei, conto, eu não consigo me ater a gênero. Então, uma hora parece um mais engraçadinho, outra hora parece um mais. é, eu ia falar bobinho, mas é porque de vez em quando eu escrevo umas coisas meio infantil, assim mesmo, mas para público infanto juvenil e tal. Então, Eu ainda quero, né? Com certeza eu quero saber desses contos, da Bienal, dos próximos passos, mas eu ainda quero perguntar mais um pouquinho dessa parte, né, no teu processo criativo de escrita. Como que é essa transição de gênero? Tem que virar alguma chave, tem que fazer alguma coisa específica para tipo, eu tô saindo aqui de um livro de suspense, né? Queimei um corpo aqui e tal, e agora não, vou escrever um conto fofinho aqui para crianças e tal. pois é, né? Talvez devesse ter uma transição um pouquinho mais forte entre uma coisa e outra, mas não sei se tem, não. Eu já escrevi conto fofinho e bonitinho no meio de uma escrita de uma coisa maior, né, mais, é, acho que aconteceu até agora, assim, tava no meio da revisão da Mulher no Lago e recebi uma mensagem falando assim, nossa, olha essa antologia que vai ter aqui de contos de fada e unicórnios para fazer recontar contos, histórias de contos de fada, só que com temática LGBT, né? Não sei o que. E, cara, eu tive uma ideia muito boa. Eu só escrevi um conto que é tipo todo fofinho no meio da revisão do livro de suspense, mas assim, de repente parei, conto fofinho me veio na cabeça. Vamos lá. É aquela história, né? Veio uma ideia, tem que ir para algum lugar, tem que anotar, tem que fazer alguma coisa.
Eu acho que eu transito meio rápido entre os gêneros, assim. Se bobear, por isso que às vezes eu gosto muito de misturar, né? Que nem eu falei, tipo, quando eu mais caí pro humor foi escrevendo terror, né? Coisa assim. Acho que eu gosto de misturar as coisas. Eu não vou lembrar aqui, né, qual é o autor, mas uma vez eu li que a diferença entre comédia e tragédia é a distância. Se acaba de acontecer algo ruim agora, é óbvio que eu não vou conseguir contar rindo e etc. Mas daqui a 1, 2 anos é aquela velha história, nossa, não sabe o que, que me aconteceu. E daí aquilo já vira uma piada, já vira um fato engraçado. Isso faz sentido, assim, pra você? Isso fez total sentido pra mim. É, da diferença entre ser extremamente dramático e ser engraçado tá um pouco na distância. Eu acho que pode ser um pouco isso, né? Com a escrita de uma coisa ficcional que não é minha, né? Óbvio que sempre tem um pouco do meu, né? Então, às vezes eu posso até pegar uma coisa que foi muito dramática pra mim lá atrás, mas agora eu quero tratá-la com humor, né? E aí põe numa nova história com humor. Fez todo sentido, assim. Eu acho que essa mistura na forma de ver as coisas, ela encaixa legal, assim, pra mim. É a perspectiva, né? Tipo, a perspectiva que você tá contando uma coisa pode mudar completamente o que que é aquilo ali. Eu acho que era o Freud que tinha um termo, né, para se referir a isso, que ele falava o estranho familiar. E durante a leitura do Game, eu lembrei muito disso, porque isso é uma situação tão comum, né, mas que de repente ela se torna extremamente estranha. O último livro que eu li, acho que foi do Fernando, se não me engano, ele tem uma situação que traz tipo, uma Alexa que começou a conversar sozinha. E aí eu fiquei olhando, caramba, um Alexa é algo que todo mundo tem aqui e tal, e depois ela passa por esse tipo de maquinação, né? E acho que o terror e o suspense, eles passam muito por isso, porque você vai pegar uma situação muito comum ali e de repente você descobre que esses personagens ali, eles não estão tão distante de você, né? Peraí, eu conheço essas pessoas, eu conheço gente que age assim. E cria aquela sensação de incômodo, né? Seria assim? É. É um ponto muito legal para você achar o desconforto quando você parte de uma coisa muito familiar, né? Que aí todo mundo dá essa travada que você deu aí. Tipo, cara, não vou comprar uma Alexa. Tipo, você consegue colocar esse esquisito em um objetão do dia a dia, né? É bom, impacta. E aproveitando, né, para falar desse ponto, como que foi a sua formação técnica, assim? Você fez um curso ou só abriu o YouTube e falou, ah, vamos escrever aqui, peguei uma dica e tal? É, o que eu mais tenho de formação técnica vem depois de que eu já tinha escrito bastante coisa, né? E óbvio que mudou muito a minha escrita. Eu fiz curso aqui e ali e tal. Eu fiz curso de roteiro. O que eu mais fiz foi curso de roteiro, mais do que escrita em si. Mas eu fiz alguns cursos, eu acho que fiz mais aulas, assim, de escrita criativa, coisa assim, coisas mais curtas, né, e mais soltas. Mas isso, eu comecei a escrever, eu estava na escola, né, comecei a escrever adolescente, assim, então eu parei e comecei a escrever, né, e aí depois eu fiz um cursinho aqui, um curso ali, fiz de roteiro, eu fiz uma pós em literatura que, era mais, era literatura, arte e pensamento contemporâneo. Então, é mais a parte da crítica literária e tal, mas muda a forma de pensar e encarar um texto, né? De qualquer forma, assim, a gente fazia alguns exercícios de escrita, nessa pós. Então, mas tudo isso veio depois que eu já tinha escrito muita coisa, né? Então, eu tenho um pouco esses dois, assim, eu fiz alguns cursos, não muitos de escrita em específico, mas eu fui muito na marra, escrevendo, cortando, esquecendo, jogando fora e lendo, e absorvendo tudo que eu leio, que eu acho legal. O que mais me pegou assim, tipo, gente, preciso fazer, que eu não sabia escrever conto, eu tinha muita dificuldade de escrever conto, né? Eu acho que é porque eu não tinha muito hábito de ler conto. Foi um hábito que eu desenvolvi depois. E aí, quando eu queria escrever histórias curtas, eu só não conseguia. Eu ficava assim, cara, como é que eu vou fazer um negócio de 10 páginas, de início, meio e fim, não sei o que. Eu ficava. E aí,
curso de conto, eu fui fazer um curso um pouquinho mais focado e tal, que me ajudou pra caramba. Comecei a conseguir escrever depois, né? Mas eu fiz assim, um pouquinho aqui e ali, e aí, roteiro e essa pós e tal, que depois me ajudaram bastante aí. Mudou bastante a forma de escrever, de ler, né? Legal, e é isso que eu ia te perguntar, né? Porque você falou dessa facilidade de transição, de como é tanto para gêneros, mas passar do romance para o conto e etc. Mas para você, quando que você sentiu assim que caiu a ficha, tanto na forma como você escreve, mas na forma como você consome conteúdo? Né? A partir de qual momento assim ficou um pouco mais técnico, até mais profissional, como uma pesquisa para tal área ou para um livro, melhor dizendo? Hum, é, cara, eu acho que teve eu vou chamar de palestra, né? Que eu vi que assim que realmente fez eu reparar em como eu estava tendo processos diferentes. Eu fui num retiro de escritores, que era um fim de semana, assim, que tinha várias aulas. Aí eu queria lembrar o nome da pessoa que deu essa aula, que foi muito legal, mas eu não vou lembrar. É que parava para analisar muito específico, assim, os textos, e eu lembro da gente olhar alguns parágrafos de textos da Shirley Jackson e parar para notar essa coisa do ritmo, da escolha de palavras, da pontuação, né? De como é tudo muito proposital. E esse momento me bateu muito forte, de eu parar para ver, tipo, nossa, tem muita coisa que eu faço proposital. Tem muito, até, entre aspas, erro de português que eu faço de propósito, né? Que, né, depois a gente tô escrevendo literatura, entendeu? Eu posso botar uma vírgula onde não deveria ter, ou não botar uma vírgula onde deveria ter, em teoria, né? Fazer uma frase grande demais, ou fazer frases pequenas demais. Então, esse foi um dia, assim, que me fez parar para pensar, tipo, cara, tá, tem muito mais proposital na forma do que eu escrevo do que eu acho que tem, né? E aí eu fui vendo, assim, que tem muito mais pensado do que eu achava que tinha, né? É, e aí eu fui prestando mais atenção. E para você, assim, quando você começou a conhecer esse lado mais técnico, começou a analisar, por assim dizer, de uma maneira mais crítica a produção, perdeu um pouco a graça de ler, de escrever, de consumir ou não conseguiu manter tranquilo? Eu acho que às vezes atrapalha para ler, mas não me atrapalha tanto. Inclusive, eu boto até isso com medida, se eu tô achando o livro bom ou não, porque quando eu tô analisando demais, é porque o livro não tá me prendendo, sabe? É, normalmente, eu consigo desligar esse modo escritor e vendo filme e lendo livro, mas a coisa não tá me levando ali, a história não tá me levando, aí eu percebo exatamente porque ficou, tipo, analisando demais esse detalhezinho de roteiro ou essa forma de escrever uma coisa, né? É, geralmente quando é uma coisa que eu gosto muito, eu leio e aí depois eu paro para reparar. Nossa, essa parte aqui era muito legal. Então, essas frases foram feitas assim, ou esse cenário tá assim e tal. Geralmente eu volto para ver. Então, eu consigo dissociar, mas às vezes atrapalha um pouco, né? Porque bem ou mal é bom pra gente assistir uma coisa ou ler tendo essa cabeça, né? Para depois absorver e aprender, né? Mas eu também gosto de não pensar nesses detalhes enquanto eu tô, tipo, ali no entretenimento, mas eu faço bastante isso, de voltar e entender por que que uma coisa me pegou tanto. Então você tem esse hábito, né, digamos assim, de ler a primeira vez por entretenimento e depois voltar para fazer uma releitura mais crítica, quando você já não tem que, né, prestar atenção, analisar a história, então você passa a analisar esses outros elementos. É, nem que seja ver uma parte, assim, que eu vejo, tipo assim, pô, essa parte estava muito boa, aí depois parar e dar uma olhada e tal. Às vezes, eu acho que pra mim é pior quando eu não tô gostando ou quando eu tô gostando demais. Que quando eu tô gostando demais, eu fico parando, às vezes me para, tipo, num deslumbramento, assim, tipo, dessa parte, assim, caraca. Aí eu paro e olho.
né? Também. Mas eu prefiro tentar desligar todos esses raciocínios na primeira vez que eu tô consumindo uma mídia. E é bem legal, interessante você comentar sobre isso, porque eu tava vendo recentemente que saiu o filme do Mario e daqui a pouco vai sair o filme do Street Fighter. E a crítica literária, né, a crítica de cinema vai lá e coloca a nota baixa. Aí você vai e pega a nota de fã e tá tudo alto na maioria das vezes. E eu sinto que às vezes as pessoas elas não vão entender isso, que o trabalho do crítico ele é diferente. Ele tá ali para achar os defeitos, para entender, para pensar em qual a intenção daquilo que tá falando. Enquanto fã, a gente tá ali para consumir. Eu quero nostalgia, eu quero que o filme do Mario me lembre de quando eu tava jogando Mario. Eu, no filme do Street Fighter, não quero saber de trama, eu quero rir dos golpes do jogo, de como eles vão transpor algo do jogo pra tela. E é legal a gente ver isso aqui, né, que você tá falando, que principalmente hoje, que parece que pra gente fazer sucesso a gente tem que reclamar de alguma coisa, que pode existir esse aprendizado formal e esse aprendizado não formal. Então você pode ir pelos cursos e você também pode ir pela forma como você consome as coisas. Seria essa a ideia? A minha experiência foi muito essa, assim. E eu gosto de separar os dois. Eu sou muito essa pessoa também, que tem filme que eu gosto, que fala, esse filme é ruim, mas ele é maravilhoso. Que, tipo, por um lado eu entendo porque que é um produto que tem um problema X, Y, Z, mas é muito bom também, sabe? Então, se aquela coisa ali te pega, ótimo. Né? Então, eu entendo muito esses dois lados também. Legal, então a gente ia falando dessa experiência do passado e tal, mas o que, que a gente pode esperar aí para um futuro, né? Próximos livros, lançamentos, o que, que vem por aí? Então, agora é que já saiu da minha mão a maior parte, né? Mas o próximo que vem aí é essa reedição da Mulher no Lago, que na verdade estou muito feliz. Eu, quando reli, eu vi o quanto o livro tinha de gordura que não precisava, né? É uma coisa que deixava a história mais lenta do que. Então, eu tô bem feliz com o que mudou. Eu acho que eu consegui manter a base importante da história, mas deixar ela bem mais dinâmica. Eu acho que até mostrar melhor os personagens. Então, Bienal, São Paulo, setembro, teremos relançamento da Mulher no Lago. Eu vou estar lá todos os dias. Eu vou, realmente, eu vou passar todo o tempo da Bienal lá em São Paulo. Então, temos essa aí que estou bem feliz, né? É, eu comentei, né, do Conto de Fadas e Unicórnios, assim, vai ter essa antologia aí que eu vou participar com o Conto também, que aí já é uma coisa completamente diferente, mas acho que mais lá pro final do ano também vai sair. Ahn, eu tô escrevendo coisas novas, é, que aí até termos alguma coisa mais perto de pronta vai demorar um pouquinho, mas eu voltei a trabalhar com a Maia Torres, que é, né, recente essa daí. Eu sempre tive pra mim que eu ia continuar escrevendo histórias com ela, né? Então, tipo, ela, os personagens ao redor dela foram personagens que eu claramente não esgotei no game, claramente eram personagens que iam continuar ali, mas eu não tinha, até pouquíssimo tempo atrás, não tinha me vindo uma outra ideia que eu achava que seria interessante de trabalhar com ela. E aí agora eu fiquei tipo assim, e esse cenário aqui? E essa situação aqui? E essa morte aqui? Então, comecei a montar o quadrinho lá, torto, com ideias soltas. Legal, então podemos esperar que ela, né, a Maia, vai ser agora o seu Sherlock Holmes, e aí vamos ter mais história com ela por aí. Sim, é, espero que eu não demore tanto tempo assim para escrever essa próxima, mas comecei a brincar ali com mais uma história dela. E antes, né, de eu te perguntar dos contos e tal, só pro pessoal que não conhece, né, ou nunca foi numa Bienal, como que é lá? O que que vai ter? Sessão de autógrafo, foto, livro para comprar? Onde compra ingresso? Como é que funciona isso aí? Ah, bom, sessão de autógrafos a gente vai ter. Tem vários autores da a AVEC, é, vai ter o próprio stand da Bienal. Para quem nunca foi na Bienal, né?
Vai ser lá no Distrito Anhembi, São Paulo, se não me engano, foi o mesmo lugar que foi a última. E aí, você chega naquele espaço enorme, com vários estandes de várias editoras diferentes, ou grupos diferentes e tal, com muito livro. Bem ou mal, é um lugar para você ir, para você conhecer livros, para você comprar livros, né? É, tem autores para conversar, tem algumas palestras para ver e tal, mas é um evento para você descobrir e adquirir livros, majoritariamente. Tem ingresso no site da Bienal de São Paulo, eu acho que tem ingresso na hora também, mas vende ingresso pelo site bem antes também. Começa dia 4 de setembro, é, e aí a AVEC vai estar lá com o stand da AVEC. E vão ter autores lá para você conversar, vão ter sessões de autógrafo, vai ser bem legal. A Bienal de São Paulo é bem legal. A do Rio também é, né, maravilhosa. Eu gostei de participar da Bienal de São Paulo, assim, nessa coisa do encontrar autores independentes, os espaços, os estandes para autores independentes. É uma oportunidade bem legal de conhecer coisas mais nichadas, assim. Olha, para você que, né, pro pessoal que tá aí, que já leu o Kame, quer conhecer o Gabi, tá lá. Se você ainda não leu o Kame, tá perdendo tempo, né? Então compra logo o livro e lá na Bienal você vai poder, né, levar, apoiar, que muita gente fala, não tem livro nacional bom, não tem livro nacional bom. Mas será mesmo ou será que você tá procurando no lugar errado? Lá é um lugar excelente para descobrir. E é isso, né? Tipo, você vai ler uma obra nacional, o autor vai estar lá para você trocar uma ideia, ou até descobrir porque tem lá alguém num cantinho falando sobre tal história, né? É um ambiente bom para descobrir. Então é isso, né? Além do Game, né? Também vai estar lá a Mulher do Lago e os outros livros, né? A gente falou de alguns contos aqui, eles vão estar lá. A Morte Acordou e outros contos, Querida Edgar, como que vai ser? Esses são meus outros coletâneas de conto. Eles não são da AVEC, né? São também. O Querido Edgar ele só existe digital por enquanto. Então provavelmente não vou estar com eles lá. Mas são coletâneas que tem. São coletâneas bem curtinhas, de contos curtos que tem aí na Amazon. Quem tiver interesse de ler também. São bem diferentes. Essas duas coletâneas entram na coisa do que eu falei, da dificuldade de me ater a um gênero, né? Então, são contos de fantasia, alguns pro lado sombrio, alguns nem tanto, são coisas que eu explorei um pouco mais, assim, são diferentes, mas eu gosto. Para você, né, que ainda não comprou, o link vai estar aqui na descrição, né, o livro do Kane, do livro de contos. Assim que começar a pré-venda, não sei quando esse vídeo vai sair no ar, mas a gente coloca aqui a Mulher no Lago e vamos ver, né? E bom, sendo bem sincero, dei até uma gaguejada, porque é triste falar, porque para mim eu tava me divertindo bastante aqui, mas também para não tomar muito tempo do Gabi aí, a gente vai chegando ao final aqui. E eu sempre gosto de dar aquele recado, né, para quem está pensando em começar a escrever, qual que é a dica que você dá, né, para essa pessoa que está precisando ouvir aquela palavra para sair da zona de conforto? É, eu vou repetir uma parte do que eu já falei antes, que é isso, né? Você editar e mexer uma coisa que está escrita já é muito mais fácil do que colocar qualquer coisa no papel em branco, né? E eu acho que é importante ressaltar uma coisa que as pessoas esquecem, que a primeira versão de uma coisa que você escreve vai estar sempre ruim. E é normal, né? A gente, quando ainda não... Quem está começando, acha que vai colocar um manuscrito aí e que vai botar para um amigo ler, e o amigo vai ler e vai falar, pô, cara, que maneiro, não sei o quê. Gente, a primeira versão é sempre ruim. A primeira versão é só para você. Você vai escrever, você vai ler 3 dias depois, você vai falar, tá uma merda, e aí você vai reescrever, e aí vai ficar legal. E infelizmente é um pouco isso, né? É um processo. Mas a gente começa pelo ruim. Eu acho que é importante ressaltar que vai começar ruim. Tudo bem, né? O meu começou ruim, o meu começou horrível, o de todo mundo começa ruim.
E a gente faz magia na hora que está relendo e reeditando. E quando você relê, tudo parece fazer mais sentido. Você reencaixa as coisas. Então é tipo confiar no processo. E, e escrever é legal. Então, tudo bem se não ficar bom no primeiro momento, porque colocar uma história doida que tu teve na sua cabeça num papel, o ato, ele pode ser muito gostoso, né? Então, eu. Tudo bem que tem a coisa do hobby e a coisa do profissional, mas eu gosto muito da ideia de que é ok a gente desenhar mais ou menos, tocar um instrumento pela metade, e que tudo que vale a pena fazer meia boca também. Que a gente se diverte escrevendo e criando. E o importante é fazer uma primeira versão, lapidar é fácil, sabe? E é só tempo. Então, joga no papel. É um pouco repetitivo, eu sei que tem um quê de que muita gente fala, mas eu acho importante ressaltar isso. Começar do jeito que dá. E sim, e às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Não tem como você editar um livro que não foi escrito. Sim, pois é. E a gente se prende muito no perfeccionismo, de querer fazer aquela coisa muito boa desde o começo. E é assim, não é. É. Principalmente, né, quando você abre seu Instagram e vê, ah, nossa, fulano lançou mais um livro, nossa, fulano toca violão, toca piano, dirige, pilota avião, e você, caramba, não tô conseguindo juntar uma frase na outra aqui, né? Pois é, cara. Às vezes a coisa fica ruim. Pô, acabei de escrever um conto que eu queria fazer uma coisa de ordem das cenas e ninguém que quem eu mandei ler entendeu. E aqui, ó, sei lá, quantos anos de escrita já na bagagem, e escrevi um negócio que ninguém entendeu, porcaria nenhuma. Normal, acontece, né? Não se prender ao perfeccionismo e botar no papel. Então eu espero, né, que fique essa grande ideia, essa grande dica aí, mesmo que não for de uma maneira profissional, pode ser um hobby, pode ser o teu momento de lazer, pode ser só cartaz, sua autoterapia, e quem sabe depois, né, você não se descobre aí um excelente escritor. Afinal, quem começou autodidata aí, quantas pessoas, né, começaram a escrever por hobby, ou porque foi algo divertido, não foi a primeira opção de carreira, mas depois aparece com várias obras lançadas, com roteiro, em uma área que poderia dizer completamente diferente, né? Pois, como um bom livro de suspense, quem sabe esse não é o plot twist que está escondido aí, só esperando, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Lembra, claro, né, de seguir nas redes sociais, curtir o vídeo, comentar o que você achou aqui, seguir o Gabi, lógico, tá? E obviamente dá uma olhada aí no livro Kane, porque você não vai se arrepender, tá? Senão qualquer coisa você vai sair igual o burrinho do Shrek aqui que vai aparecer aqui depois, mas eu garanto que é por um bom motivo. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Fala pessoal, muito obrigado primeiramente a você, né, que ficou até o final do vídeo. Lembra de novo aí de seguir o Gabi nas redes sociais, de curtir o vídeo, clica no botão de compartilhar, mesmo que você não vai enviar o link para ninguém, clica aí porque, né, o YouTube entende que você compartilhou, ele entende a sua intenção aparentemente. E eu quero deixar esse disclaimer no final do vídeo, porque como quem já vem acompanhando o canal já sabe aí, né, eu não sou um YouTuber profissional, é um hobby, algo, né, aí que faz parte da minha rotina. E esse vídeo também sofreu com aqueles mesmos problemas que eu comentei, né? Do problema com a minha placa de áudio. Então, como o meu som saiu muito ruim durante a gravação, eu optei por fazer o voice-over, por fazer esses recortes que você viu aí ao longo do vídeo, e claro, né, manter aí, preservar 100% da fala do Gabi, do autor, do entrevistado. Afinal, o foco todo aqui é ele. A minha função é simplesmente, né, fazer as perguntas ali para o assunto render. Então, né, eu espero que isso não tenha prejudicado a sua experiência. Espero que você tenha curtido bastante esse vídeo. Em breve vão vir os outros com sem erros, né? A gente vai aprendendo ao longo do processo. A ideia é ser sempre 1% melhor. E mais uma vez, muito obrigado aí a quem acompanha o trabalho. Valeu.